da parte desta aula, nós temos aqui a primeira parte do projeto de exemplo que eu irei trabalhar com vocês na disciplina, tá? Esse projeto de exemplo, eu já vou mostrar para vocês aqui, ele vai servir aí como um referencial, talvez, em alguns aspectos, principalmente para vocês verem essa questão mais do zero, né? Veja que o primeiro exercício que a gente fez ali, acabou que a gente fez a construção, a gente acabou usando todos os recursos praticamente da plataforma Angular, mas a gente fez uso de um projeto já existente. Então agora o projeto de exemplo, eu vou criar o projeto do zero, a gente já vai começar a fazer os primeiros passos para construir esse projeto. Esse projeto, eu vou trabalhar com vocês o semestre todo, primeiro o bimestre, naturalmente, o que tem para esse bimestre, e depois o restante do semestre. Então vai ser com base nele que eu vou mostrar para vocês os detalhes da plataforma, tá bom? O projeto de exemplo que eu vou trabalhar com vocês, eu já havia comentado, eu vou fazer um modelo estilo Food, né? Então eu chamei aqui My Food, é o título que eu chamei para esse projeto, né? E esse projeto, basicamente, ele tem aqui, então, ó, olhando, uma página home, que vai mostrar para mim o prato do dia, é só isso, mostrar o prato do dia, pode pedir para possibilitar para eu adicionar já e já vai para o carrinho, essa é uma possibilidade. Depois, eu vou ter uma outra página, que é a página de cardápio, ali onde eu vou colocar uma lista de pratos ou de comida, né, de oferta de refeição adicional. Você vai poder também aqui clicar, olhar mais algum detalhe desse componente, adicionar no carrinho. Pronto, já está feito aí essa parte. Eu coloquei aqui uma parte administrativa, mas na parte administrativa aqui, basicamente o que eu quero fazer é só criar pelo menos um formulário ou outro ali, para a gente poder mostrar então essa parte de inclusão de itens, né? Eu não sei o que tanto vai dar tempo de fazer, mas pelo menos uma parte de inclusão e exclusão eu quero trabalhar com vocês. Então eu já coloquei isso ali. E aí, por fim aqui, o carrinho, né? Que vai ser o nosso elemento-chave. Se vocês olharem bem, se eu pegar aquele exemplo que vocês fizeram lá no primeiro exercício ali, ele tem quase tudo que a diferença fundamental é que lá a gente pegou um projetinho já mais estruturado e fez ele com coisas básicas. Aqui a ideia é fazer esse mesmo projeto, só que fazer ele conectando com uma base de dados e tal, e aí ele se torna um projeto um pouquinho mais completo, né, do que o exemplo inicial que a gente trabalhou. E aí um sobre só para concluir o projeto. Então, basicamente, esta é a ideia do projeto que irei trabalhar com vocês. Sobre o trabalho de vocês no projeto, já vocês vão ver lá que o exercício, a próxima atividade que vocês têm para me entregar é basicamente vocês produzirem do projeto de vocês um protótipo parecido com esse que eu estou apresentando para vocês aqui, ó. Então você vai pegar lá o tema, baseado no tema que vocês vão trabalhar, cria lá um protótipo, seguindo um pouquinho esse modelo que eu fiz aqui, e já é o suficiente para o próximo exercício que vocês têm que fazer entrega para mim, tá bom? Na parte prática da aula de hoje, nós vamos ter aqui estas atividades que eu vou começar a fazer com vocês na sequência aqui, e elas são relacionadas à construção do projeto que eu vou trabalhar com vocês. Então, a minha ideia é que a gente faça a criação do projeto, crie os componentes principais do projeto, crie rotas de navegação entre componentes, crie uma base de dados da memória bem simples ali, só para poder dar o início, e faça a apresentação dessa lista de produtos. Tudo que eu vou fazer nesse passo a passo aqui, eu vou fazer agora com vocês, eu já deixei aqui, ó, um resumo, mais ou menos, de como eu vou fazer, tá certo? Então, quem quiser ali, daí já pode, essa apresentação já está disponível para vocês também lá no portal, né? Quiser baixar, ó, pode baixar, que ela tem algumas orientações, que talvez, assim, se eu passar muito rápido durante a minha aula, fica mais fácil para vocês acompanharem como eu cheguei nessa base do projeto de exemplo que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal?
querem fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte? Então eu já vou iniciar agora a produção do meu trabalho aqui, desse projeto de exemplo com vocês. O Lohan tinha falado ali, Lohan, se você pode apresentar o seu trabalho? Pode sim. Já na sequência, você quer apresentar agora? Se você quiser, eu já dou um stop aqui na gravação, você já apresenta, senão fica para depois da nossa... Então vamos fazer o seguinte, então vamos deixar para você me apresentar assim que eu terminar agora de fazer a construção aí desse projeto de exemplo, daí vai ter mais um tempinho lá, daí você me apresenta, pode ser? Acho que fica melhor, a gente aproveita o embalo aqui. Legal. Pessoal, vamos para frente? Então eu vou avançar com vocês aqui. Se tiverem dúvida, não hesitem em me chamar aí, ou de me falar, a gente vai tentando conversar o que for necessário, tá bom? Eu vou mudar então aqui agora a minha tela, vou para a minha tela de projetos, né, da disciplina aqui, só um pouquinho, compartilhar, já vou começar por aqui. Primeiro passo, ele vai sumir ali. Ok. Eu vou deixar aqui um referencial para mim, para eu saber aonde eu estou com vocês, de tudo que eu tenho para fazer agora nesse projeto de exemplo. Aqui está. Então, nós vamos começar com a criação do nosso projeto. O primeiro passo, considerando que a nossa IDE ela já está instalada, que o servidor já está instalado, é você escolher o local aonde você vai iniciar a construção do seu projeto. Então, eu até tenho aqui um MyFood, que eu já estou fazendo os testes antes da aula, mas eu vou começar aqui, ó, um novo projeto aqui no meu computador. Então, deixa eu criar aqui uma nova pasta. Não vou nem criar uma nova pasta, vou deixar ele gerar automaticamente. Vou vir aqui no prompt de comando. Deixa eu abrir aqui um prompt de comando, ó. E aí aqui sim, aqui eu vou mandar ele gerar para mim o meu novo projeto, tá ok? Então, vocês já viram lá no Angular que sempre quando você quiser criar um novo projeto, você vai usar o comando ng, considerando que o Angular já esteja instalado e configurado na sua máquina, new, e aí você vai dizer aqui qual é o nome do projeto que você quer criar. Você pode criar ele diretamente com o comando ng new project sem nenhuma configuração, ou adicionar aqui parâmetros adicionais. Tem a opção mínima, tem alguns outros que você pode utilizar. Já abro para você lá, Jorge, só um minutinho. Então, eu vou utilizar aqui um comando adicional chamado skip tests, porque eu não quero gerar a parte de testes na aplicação, então eu já vou adicionar no meu projeto de exemplo este comando adicional. Diga lá, Jorge. Eu vou dar bom, deixa lá. Por qual motivo não pode usar underscore no nome do projeto? Então, eu não sei te dar essa resposta. Porque assim, você vê que eu estou utilizando o hífen, né, entre PRJ e exemplo, mas eu não tive essa ligação de saber se ele deu erro. Que interessante, eu não sabia, não. A gente pode depois dar uma olhadinha, mas eu não saberia, nem sei te dizer o porquê que ele proibiu. Beleza? Então, vamos lá. Novo projeto, Enter. Adicionei a configuração aqui. Skip test, vamos esperar ele iniciar. Ó. Então, ele já começa fazendo uma pergunta para você. Se você quer forçar o stricter type, né? Então, e ele afirma para você que usar o stricter type é bom para manter o projeto mais organizado aí, e tal, facilitar o andamento. Então, essa opção nós já vamos marcar com yes e avançar. Você quer adicionar o recurso de rotas no Angular? Pode colocar que sim, queremos sim. Até porque nós já vamos utilizar rotas hoje no nosso projeto. Então, adicionei rotas. E aí, para aqueles que já manjam mais de CSS aí, se quiserem, dá também o CSS, SAS ou LESS, né, para poder fazer o desenvolvimento
da aplicação. Eu vou manter CSS mesmo e vou mandar ele gerar a minha aplicação aqui. Então, vejam que a partir do momento que eu começo já a criação do meu projeto, essa linha de comando, né, esse modelo de prompt de comando, ele faz um pacote de configurações para a gente de uma forma consideravelmente rápida. Então, por isso que quando eu falei para vocês assim, pô, quando vocês começaram lá a disciplina, a gente vai começar a fazer um projeto Angular do zero, puxa, não dá nem para dizer que sim, né? Veja aí quantos arquivos ele já incluiu, gerou e está configurando num projeto que ele está montando para mim. Então, dificilmente a gente iria participar e criar um projeto do zero como a gente gostaria. Então, a gente usa sempre esse esqueleto mínimo que a linguagem oferece, tá bom? Vou aguardar um pouquinho aí, ele já deve terminar, aí a gente já avança agora. Muito bem, pessoal. Aí, dado que ele já gerou para mim aqui o projeto de exemplo, então vamos entrar nesse projeto, para a gente já dar uma olhadinha nele. Ó, toda essa estrutura de pastas foi o que o comando gerou para mim, né? Então, o primeiro comando que a gente vai utilizar muito quando trabalhando com esse projeto é o comando ngserve, né? -open. Então, esse comando aqui a gente vai usar bastante, principalmente para disponibilizar a aplicação. Eu tenho uns comandinhos adicionais ali que eu uso, principalmente para eu clicar com o mouse. Eu tenho um betzinho que eu coloco normalmente para iniciar isso aqui, para eu não ter que abrir a janela de comando, né, primeiro para depois executar o comando. Todo o projeto. E outro comando que a gente vai usar bastante é o comando... você coloca server, né? Justamente assim, eu também, assim, eu acostumei com server, mas dá a impressão assim que você deveria colocar server, né? Outro comando, veja que depois que ele montar essa tela para mim, ele gerar essa tela para mim, ele já vai bloquear esse terminal. Então, esse terminal aqui, ele vai subir pelo comando que eu dei. Ele vai rodar a aplicação e já vai abrir o navegador. Ótimo, isso é legal. Ele roda o servidor e já abre a aplicação para mim. Então, essa é a parte legal. Lá, rodou, ele abriu uma outra tela para mim aqui, mas eu já vou trazer para vocês. Está lá, pronto. Então, ele rodou o servidor, e aqui está, abriu para mim a tela com o projeto rodando. Isso é muito importante. Agora, veja, eu não vou mais parar essa tela aqui. Esse administrador aqui, que é esse console, eu não vou mais parar. Enquanto eu estiver trabalhando com a aplicação, não tenho por que parar, vou deixar ele rodando, né? Agora, voltando aqui para o meu projeto, olhando agora pelo navegador aqui. Dentro do meu projeto de exemplo, eu gostaria de abrir aqui o meu Visual Studio Code já para editar essas pastas aqui. Então, eu tenho duas possibilidades. Uma é abrir o Visual Studio Code e daí apontar para essa pasta, você vai lá, escolhe Folder e ele aparece aqui. Isso dá para fazer. Ou fazer isso aqui. Na minha pasta do projeto, né, então abrindo aqui mais um console, veja que agora eu estou de volta na pasta do projeto, eu digitar isso aqui, a code ponto. Ao digitar code ponto, ele vai abrir o Visual Studio Code para mim nesta pasta do projeto exemplo. Então, é bem útil esse comando para ele já abrir. Então, se eu der um Enter aqui, rodei, ele vai abrir, ele abriu na outra tela, mas ele já abriu o projeto para mim aqui para fazer edição. Pode ver que é o projeto de exemplo. Quando eu coloquei aquele comando lá, code ponto. Só que aí ele manteve para mim a janela aberta, tá vendo? E eu não preciso mais dessa janela. Então, em teoria, esse comando me ajuda bastante, mas deixou a janela aberta. Este outro que ficou aberto tem que ficar rodando todo o projeto. Então, para facilitar a minha vida aqui no desenvolvimento, o que eu fiz? Vou fechar tudo, tá? Eu criei um betzinho, que eu posso só copiar. Eu criei esse betzinho chamado rodar,
o que tem nesse batch? Nesse batch tem esse comando aqui, ng-serve-open. Então eu coloco dentro da pasta, eu não preciso abrir um monte de comando, vou dar 2 cliques nesse batch e ele já roda para mim o serve. Então facilita a minha vida. Já vou colocar lá. E criei esse scriptzinho code chamado VBS, que é um script Visual Basic, que basicamente tem isso aqui. Ó. O que ele tem? Ele tem alguns comandinhos aqui, VB, e ele executa o code ponto para mim. Então, se eu copiar do jeito que está aqui, estes 2 comandinhos para dentro do meu projeto de exemplo aqui, ó, vou colar aqui. Colei. Eu já tenho, pela interface e pelo Explorer, quando eu quiser executar o meu projeto agora no Visual Studio Code, eu dou 2 cliques nesse code VBS, 2 cliques. O que ele faz para mim? Ele já abre o Visual Studio Code na minha pasta do projeto. Então, facilita a minha edição. Né? Eu não preciso nem abrir o Visual Studio Code, nem abrir o prompt de comando. Facilitou aqui. E quando eu quiser rodar o projeto, eu clico nesse batchzinho, 2 cliques, janela para mim já executa o ng-serve-open. Então, sempre que eu estiver trabalhando por fora do editor visual, daria para rodar o ng-serve por dentro do Visual Studio Code também, mas eu já posso utilizar esses batches, esse batchzinho para facilitar o meu projeto. E é basicamente algumas coisas que eu vou utilizar, tá bom? Quem quiser depois, o batchzinho é basicamente rodar batch, aqui está. Eu não tenho para Apple, né, para quem está usando iBook aí, eu não tenho, mas assim, para quem estiver rodando PC, segue aí os comandinhos, esse é o VBS, a extensão dele, deixa ele abrir, e esse é o arquivo, cadê ele aqui? E esse é o arquivo VBS, que serve aí para rodar o Visual Studio Code na pasta para mim. Então, quem quiser fazer algo parecido, está feito aí. Tá bom, pessoal? Muito bem. Estou com o projeto criado. O próximo passo, qual é? Então, já estou rodando, criar os componentes principais do projeto. Então, só para relembrar com vocês, quais são os componentes principais do projeto? São esses aqui, ó. O header, o footer, o nav, o home, né, para poder atingir esse projeto que eu tenho aqui, a home, cardápio e tal. Então, eu preciso criar todos esses componentes. Aí, veja que eu já coloquei para vocês, nesse passo a passo, que você poderia executar esse comando aqui, ó, ng generate component header, por exemplo. ng generate component footer. Então, ou usar a abreviação de generate e component, que é ng generate component header. Tá ok? Outra observação. Veja que eu quero gerar o componente header. Então, eu só coloco header. Este app, quem se encarrega em adicionar para mim é a própria arquitetura. Eu vou usar app header, app footer e app nav. Mas eu só preciso dar o nome. Tudo que vem depois do hífen aqui, ele gera automaticamente para mim. Tá ok? Então, vamos começar aqui primeiro só com o app header. Né? Então, eu vou vir aqui no prompt de comando, ó, cmd, e vou começar, então, a gerar o meu primeiro componente para o projeto de exemplo. Se eu olho ele no Visual Studio Code, vamos abrir aqui, ó, você vai ver que dentro do app, basicamente o que eu tenho? Eu tenho o módulo, eu tenho o app component, que é o raiz, e eu tenho o route módulo, roteamento, né, dos meus componentes. Mas eu não tenho ainda nenhum componente adicional aqui. Agora, quando eu vou no prompt, então eu vou digitar lá ng generate, a abreviação GC, e coloco header, dou um enter, ele gera para mim os arquivos que criam esse componente. Então, o que ele gerou? Ele gerou numa pasta chamada header, o template, que é o HTML, gerou o arquivo TypeScript, que é
o arquivo que eu vou utilizar lá, e gerou também o CSS. Quando eu olho no Visual Studio Code, vejam que ele criou a pasta header e incluiu para mim as três partes do componente header aqui. Detalhe, eu poderia, pessoal, estando no Visual Studio Code aberto, eu poderia fazer a criação de componentes aqui pelo Visual Studio Code, nem ir no prompt de comando. Basta que eu clicasse aqui, ó, no botão direito no app, e eu tenho aqui ó, um Generate Component também. Então, se eu clicar aqui e colocar, por exemplo, o componente Home e der um Enter, ó, veja lá, ele já gerou para mim aqui também o componente Home. Só que aqui ele já gerou com o arquivo de teste que eu não preciso, porque eu já tinha dito que eu não quero componente de teste. Então, eu tenho que apagar aqui a parte de teste. Tá vendo? Então, se eu olhar bem, basicamente, eu posso gerar os componentes, tanto pelo prompt de comando, quanto por aqui. Eu já gerei o header e o home, eu vou gerar agora os demais aqui para mim, tudo pela linha de comando. Então, vamos lá. Quais são os demais? Eu já gerei o header, vou gerar o footer. Deixa eu ver, alguém me chamou aqui, vamos ver. Precisa de extensão para isso? Olha, Antônio, eu acho que não, tá? Eu tenho a impressão que, por ser o projeto Angular, ele já aparece. Mas depois, verifica lá se não estiver aparecendo para você, a gente dá uma conferida, porque eu adicionei algumas extensões realmente. Pode ser. Então, depois a gente tem que conferir lá para que você tenha aquela opção lá de gerar arquivos diretamente pelo Visual Studio Code, tá bom? Então, ok. Gerei aqui o footer, o que mais? Vou gerar o componente nav também. Então, vamos gerar todos os componentes, daí a gente volta para lá. Nav. O home eu já gerei lá através da interface, então não vou precisar gerar por aqui. Vou gerar o cardápio. Deixa ele gerar. Vou gerar o carrinho. Vou o admin. E vou gerar aqui o sobre. Então, com isso aqui, eu basicamente gerei todos os componentes que eu precisava para a minha tela. Voltando agora para o editor, vamos lá. Conferindo, todos os meus componentes aqui estão. Né? Então, dado que eu já tenho pelo menos os componentes principais, eu posso começar a fazer a edição do meu projeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um projeto de exemplo, ele continua rodando lá, mas eu não me interessa nada mais disso aqui, né? Então, vamos começar a mexer já nisso. Então, vamos lá no componente principal aqui, que é o componente raiz, né? O app component é o root, então. Então, esse aqui a gente vai apagar todo esse código dele aqui. Deixa eu já selecionar aqui, apagar. E vamos criar aqui um H1, aqui, componente raiz. Tá certo? Só alterei aqui, componente raiz, voltei para cá, aí o componente raiz da aplicação está alterado agora. Tá? O que a gente tem que lembrar? Então, revisando tudo aquilo que a gente viu de teoria da visão geral. O componente raiz, por esses três arquivos, que é o type, o HTML e o CSS. Este componente fica declarado dentro do módulo, que, por sua vez, é chamado pelo main. Então, começando aquela lógica da nossa aplicação, nós temos o main, que vai iniciar o app módulo aqui. Né? Ele vai iniciar o app módulo. O main chama este arquivo app módulo aqui, que tem declarado nele quem? Tem declarado nele o app component, que tem aquelas seções que a gente viu lá de um módulo, né? Então, as seções dele são a declarations, onde declara os componentes existentes na aplicação, aqui estão todos eles.
vejam vocês que à medida que a gente foi gerando componentes, ele se encarregou de incluir os importes necessários desses componentes no meu módulo e já pôs aqui no declaration. O declaration do módulo, ele já incluiu automaticamente. E aqui estão as demais seções do módulo. O imports para importar outros módulos, o provider, se eu quiser exportar serviços, e o bootstrap, que dá início no app component. O app component é o nosso componente raiz. Esse componente raiz tem aqui a parte de TypeScript dele, que declara que ele é chamado de AppRoot. Este nome AppRoot que ele tem é que é utilizado. Então, esse seletor é que é utilizado no arquivo index.html para referenciar o componente raiz da nossa aplicação. A aplicação Angular é chamada de aplicação SPA, Single Page Application, por quê? Porque, na verdade, a única página que HTML que a gente gera é a index.html. Então, tudo agora vai ser gerenciado com base nos componentes que atuam em cima do AppRoot. Feito? Então, essa é uma interpretação geral aí de como funciona, né? De como funciona. Vou salvar. Salvei. E aí nós chegamos no nosso raiz. Bom, se eu tenho o componente raiz e quero vincular nele outros componentes, eu posso fazê-lo. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, logo abaixo aqui do título componente raiz, eu poderia adicionar alguns dos componentes que eu criei. E eu vou adicionar aqui o app header. Tá? O app header, se vocês lembrarem, foi o primeiro que eu gerei. Ele gerou aqui esses 3 arquivos. Quando eu venho aqui, veja lá, heads works. Quando eu adiciono um componente no template do meu componente root e volto aqui, veja, ele já sabe que o componente heads já está ali. O que mais? Voltei. Se eu adicionar aqui, então, o app home, que é a página inicial, ele também já vai ter aquele componente no componente root e o app footer, eu também já tenho esse componente na raiz, lá no componente raiz. Logo, eu tenho componente raiz, componente header, componente homeworks e componente footers. Né? Então, veja que da página home eu praticamente incluí todos os componentes que eu queria. Eu poderia dar uma melhoradinha nesses componentes fazendo algumas alterações. Então, por exemplo, no header, venho aqui, coloco o componente header, ele vai ficar mais destacado lá. No footer, vamos colocar aqui, vou colocar um H2 para ele aqui, componente footer, H2, e vou no componente, agora voltando a olhar lá, vou no componente home agora, altero ele, componente home, ali está, já estou então com os meus componentes referenciando um ao outro. Né? Voltando para a minha edição, vamos fechar, abrir, eu vou colocar dentro do componente header o nav. Então, no meu caso, eu quero que o componente nav fique dentro do header. Aí eu posso fazer alinhamento de componentes. Né? Então, se eu vier aqui no componente header, aqui está, abrir ele, dentro dele eu posso incluir aqui o componente appNav. Então, vamos lá, incluir, aí está. Quando eu olho novamente no meu, eu tenho o componente raiz,
componente header, dentro do componente header eu incluí o nav, depois logo abaixo veio o home e veio o footer. Então, observem vocês que, de certa forma, a gente tem aí uma facilidade para ir adicionando esses componentes, fazendo referência para eles. O que mais? Considerando agora o meu componente nav. O meu componente nav, eu vou utilizá-lo como base para fazer o processo de navegação entre uma página, entre um componente e outro, né? Então, eu tenho vários componentes, tá? E quero fazer a navegação entre eles. Então, vamos lembrar aqui quantos componentes eu tenho, né? Quantas páginas eu tenho que eu quero navegar. Então, primeiro, eu tenho na admin, uma, carrinho, cardápio 2, 3, 4, 5 páginas. Então, aqui no Visual Studio Code, eu poderia usar aqui uma lista não ordenada, então eu ponho UL, posso colocar aqui, ó, esse direcionamento LI vezes 5. Ao fazer isso, ele, olha lá, UL, seta, LI vezes 5, o Enter, ele gera aqui uma lista para mim, para eu poder, então, já colocar os meus itens. Eu posso começar com o home. Posso, depois do home, adicionar aqui o cardápio. Depois do cardápio, adicionar o carrinho, pode ser. Depois a gente vê a ordem disso, né? O carrinho. Tá aí, admin. E por fim aqui, o sobre. Ok. Então, voltando para o meu código, aqui estão. Já aparece para mim no componente nav os meus itens que eu vou utilizar para fazer a navegação, né, de uma página para outra. Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas? Querem fazer perguntas ou alguma coisa? Posso interromper aí e falar alguma coisa se vocês quiserem. Tá ok? Ou posso seguir? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos adiante. Agora, veja você, interessante. Depois que a gente pensa assim, eu tenho já os componentes. Quando eu entro aqui no browser, o que nós estamos vendo é o componente root, que é o componente raiz, e dentro dele todos esses componentes. De alguma forma, eles estão alinhados um dentro do outro, correto? Então, é isso que a gente está vendo. Eu poderia pensar assim, mas navegar, por exemplo, para o admin, que é um componente. Eu chamei ele de admin mesmo. Vamos só confirmar lá, eu chamei de admin. Ou quero navegar para o sobre, por exemplo. Eu poderia deduzir o seguinte, que eu poderia vir aqui e colocar barra sobre e navegar para o componente. Ó. Só que quando eu coloco isso, você vê que ele some dali e continua no componente home. Então, eu não consegui ir para o meu componente. Eu não consegui ir para o meu componente home. Tá? E se eu quiser, então, fazer a navegação para o meu componente sobre, como é que eu tenho que fazer? Então, começar a mexer com o básico de rotas. Eu preciso vir neste arquivo chamado routing módulo e começar a definir quais são as rotas que a minha aplicação entende. E para isso existe esse arquivo aqui, ó, que é onde eu vou começar a definir, então, as rotas da minha aplicação. E essas rotas vão ser justamente as rotas para atingir cada componente. Por exemplo, então eu quero aqui a primeira rota que eu quero criar vai ser para esse path, tá? Que vai ser e ele vai ser para o home component, tá? Olha lá, ele já importou, eu já tenho a primeira rota. Então, a rota vazia é para o home component. Mas se eu quiser navegar para o sobre, eu vou criar aqui um path, tá? Para, ali ele colocou o home, né? Mas eu vou substituir aqui, já vou deixar o home. Ó, ele já apontou para o home component. O que mais? Eu vou incluir outro path. Path
para o sobre. Ó, sobre, ele é um componente, ele colocou o home aqui, mas não é o home, a gente vai substituir para sobre component. Porque agora ele não fez o import automático, que eu aproveitei aqui. Ó, se eu fizer aqui de novo, ele já faz, né? Então, sobre component. Dei um enter, ele já importou lá para mim. O que mais? Vamos fazer os demais aqui, ó. Agora eu vou digitar completinho. Vamos colocar aqui admin, vírgula. Aí eu vou colocar aqui component, 2 pontos, admin component. Ok? Mais path. Aqui, carrinho, que é o carrinho de compras, component, carrinho component. Ok? E o último, se eu não estou enganado agora, é o path cardápio, component e depois aqui cardápio component. Fechou. Olha, se eu não estou enganado, eu já estou com todos os meus itens. 1, 2, 3, 4, 5 itens e, naturalmente, o home. Esse home eu criei, mas não precisa, né? A não ser que eu queira referenciar ele como home, porque eu vou usar o path vazio ali para referenciar ele. Então, basicamente, isso aqui, tá certo? Que já é para o home component, né? Bom, dito isso, pessoal, veja, ele se encarregou de fazer os importes dos componentes para mim dentro do módulo, do routing módulo, e incluiu aqui, né, essas opções para que eu possa navegar. Se eu voltar agora ao meu editor, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho a componente home, e se eu fizesse isso aqui, ó, vou para o sobre, o que acontece? Ele ainda continua mostrando o home aqui, porque manteve sobre lá em cima, mas ele continuou mantendo o home aqui. Por quê? Porque quando eu olho no meu componente inicial, que é o app component, ele está dizendo que sempre quando chegar o componente raiz, ele vai apresentar o home aqui. E aí eu não quero mais que sempre fique mostrando o home, eu quero que quando eu navego para um componente, ele substitua esse componente. Aí entra o primeiro elemento importante da parte de roteamento aqui, que é você colocar o outlet no componente raiz, para ele apresentar os componentes para você. Então, esse router outlet é que vai ser responsável, então, por dizer qual componente que irá aparecer no componente raiz. Quando eu volto aqui, veja lá. Ó, ele já automaticamente já sabe o que é o sobre. Ó. Já atualizou para o sobre, tá vendo? Se eu fosse aqui, por exemplo, para cardápio, ele já vai apresentar o cardápio aqui também. Se eu for para o carrinho e assim por diante, cada componente que eu queira nesse momento ali. Né? Então, só terminando aquela lógica que eu fiz, vamos pegar aqui do nav, esse H2 aqui, para ficar um pouquinho mais legal o nosso código, e vamos nas páginas que a gente criou, a página sobre, vamos lá, a página sobre, vamos colocar aqui, componente sobre. Vamos para a página carrinho, vamos colocar aqui componente carrinho. Vamos na página cardápio, adicionar aqui componente cardápio. Vamos na página admin, adicionar aqui página componente admin. Então, só conferindo lá agora se ficou tudo certinho, navegando, né? Para home, basta que eu tire, ele vai para home. Cardápio, barra cardápio, ele vai para o cardápio. Carrinho,
admin vai para o admin. Sobre vai para o sobre. Aí, fechou. Então, eu já tenho um conjunto de componentes e já tenho a possibilidade de fazer a navegação de um componente para outro. O que me resta agora é fazer uma programação que me permita fazer a navegação através do meu menu, lá do NAF, né? Então, eu já criei aqui, ó, o menu de navegação, que é esse aqui. Só que ele ainda não tem nenhuma ação que ele realize aqui. Então, o que eu vou fazer agora é, no componente Home, criar uma âncora aqui e chamar ele através de uma opção aqui que é chamado Router Link. E aí eu crio um espaço para chamar a página Home para mim. Ó. Então, com isso aqui eu já consigo chamar através desta diretiva, eu já consigo chamar a minha página Home. A mesma coisa eu vou fazer para o cardápio. Âncora, criar um router link também, aqui está, e colocar agora esse router link, e aqui eu vou chamar cardápio. Ok? Vou fazer a mesma coisa, agora já vou copiar aqui para ganhar tempo. É assim. Ctrl+V, direto, né? Carrinho X, V. Carrinho minúsculo, oi, router link, admin, Ctrl+X, colei minúsculo. Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, copiei, colei minúsculo. Aí está, muito bem. Então, aqui eu tenho já praticamente toda a estrutura de navegação. Quando eu volto agora para a minha página, eu tenho aqui as opções de navegação. Vou para Home, fui para Home, cardápio, carrinho, admin e sobre. Ou seja, eu já estou com toda a estrutura da minha aplicação preparada para começar, então, aí a fazer outras partes, né, que interessem para esta aplicação. Ok? Mais uma vez, dúvidas até aqui? Podemos avançar? Vamos para praticamente a última parte desta aula de hoje. Ok? Agora, eu vou criar com vocês, igual, e da mesma forma como foi criado naquele exercício 1, eu vou criar com vocês aqui um arquivo TypeScript, só para guardar um array, né, uma coleção, uma new file, tá? E eu vou chamar ele aqui de produtos, tá? Produtos TS, né? Que é um arquivo para eu gerar uma coleçãozinha básica ali de componentes para eu poder utilizar, então, na minha aplicação. Essa lista é igualzinha lá que está no exercício, tá? Então, eu vou colocar aqui uma constante, e essa constante eu vou chamar de produtos. Só que ela vai ser um array. Aí eu já criei um array aqui. E dentro desse array, naturalmente, eu vou criar aqui o meu objeto. Vou colocar aqui com id 1, vírgula, vou pôr aqui o nome, entre aspas, simples aqui, produto 1. Digamos que esse é o que eu quero apresentar lá. Opa. A descrição vai ser a descrição 1. E, para finalizar, eu vou colocar aqui também uma foto de um produto, que na verdade a gente coloca a URL, né? E eu vou colocar essa foto dentro da pasta chamada assets/img, eu vou colocar um prato PNG ali, ó. Então, este arquivo vai representar a foto, eu vou deixar disponível, então, lá dentro da pasta assets. Aqui mesmo na sequência eu vou colocar ela aqui. E aí, desse aqui, eu vou gerar mais 3 itens, né? Para eu poder fazer um loop em cima deles. Aqui no
no Visual Studio. Se eu colocar Alt, Shift e seta para baixo, ó, ele duplica para mim. Então, eu gerei 3 elementos aí de produtos. Vou só alterar aqui para 2, 2, 2, prato vai ser o mesmo, aqui, 3, 3, 3, eu já estou aí, tinha, né, um array de alguns produtos para apresentar. Agora eu vou criar aqui uma pasta, né, uma nova pasta chamada img, e vou lá por fora, eu vou incluir uma imagem que eu tenho já ali naquela pasta, tá? Então, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, Assets, Image. Eu já vou aproveitar e vou levar a logo também da aplicação, né? Então, olhando aqui na pasta, ó, dentro de Source do projeto exemplo, na pasta Assets, Image, vou colar aqui essas duas imagens, MyFood e Prato, tá ok? Quando eu volto lá para o Visual Studio, ó, ele já está disponível aqui. A MyFood PNG, Prato PNG. Essa é a logomarca da minha aplicação. Então eu poderia ir lá no componente header, aqui, ó, no header component, e substituir aqui, onde está component header, eu poderia substituir isso aqui por um img, tá? Search, já vou apontar ali para o assets, img, myfooter, opa, é footer mesmo o nome que eu dei para a imagem? Não, né? Deixa eu pegar aqui, será que eu fiz? Não, myfood, nossa, não pode, né? myfood png. Ok, fechei. Aqui está. Vamos ver lá na página home, olhando, aí está, MyFood. A imagem já está aqui. Então, se vocês olharem bem, eu basicamente preciso do image source para apresentar esta imagem, né? Bom, esses produtos que eu gerei estão lá dentro de Assets, IMG Prato, que é o arquivo que eu incluí. Eu quero pegar isso aqui agora e apresentar no meu cardápio. Digamos lá, começar a renderizar o cardápio aqui agora. Então, eu vou começar a mexer com tudo que eu tenho dentro do cardápio. Ora, para renderizar o que eu tenho dentro do cardápio, eu posso começar aqui criando uma div, por exemplo, que vai ser usada como base para eu poder, então, colocar cada item do meu cardápio. Só que eu preciso vincular esse arquivo produtos naquele mesmo estilo, pessoal, que a gente viu lá no exercício que realizamos hoje. Então, eu basicamente venho no meu cardápio, vou pegar aqui, ó, cardápio component TS, e gero aqui o meu elemento produtos que eu vou usar lá, referenciando esse produtos que é a classe. Então, se você olhar aqui, eu quero chamar a classe. Essa classe está onde? Vou fazer o import dela aqui, ó. Import produtos from, barra, aquela classe produtos TypeScript. Então, ele já está disponível para mim aqui, os produtos que eu tenho dentro da classe produtos. O que mais? Eu posso, uma vez que eu já tenho eles disponíveis, posso vir aqui no meu cardápio, ó, e começar, então, a fazer uso dele para compor a minha lista de produtos. Eu vou usar uma div para mostrar os itens do produto tudo dentro de uma div. E aí, eu começo a usar a primeira diretiva que vocês também utilizaram lá no exercício, que é essa ngFor. Veja que tem outras aqui, mas por enquanto a ngFor. A ngFor, a gente vai colocar aqui let produto of produtos, né, que são os produtos que eu tenho na minha lista. Então eu vou percorrer por todos os produtos que eu tenho para montar, então, de produtos aqui. E eu vou colocar dentro daqui produto nome,
Finalizei, ok? Então, aí está. Vou colocar dentro de um H2 o produto ID, vou finalizar aqui com H2, e dentro do Image Source, eu vou colocar a foto do produto. Então, a foto do produto, finalizei aqui. Então, olhem vocês que interessante. Então, eu vou fazer um loop pela lista de produtos que eu criei na memória, pegando os dados de nome e ID do produto e a foto, e vou apresentar dentro do meu cardápio component. Então, salvei, voltei para a tela. Se eu for para cardápio, aqui está. Produto 1, produto 2, produto 3. Já apresentando, então, na tela do meu projeto. Pessoal, aqui eu encerrei a aula de hoje. Pergunto, ficou claro para vocês esse esqueleto da aplicação que eu acabei de criar? Maravilha. Então, lembrando, pessoal, que isso aqui está tudo sendo gravado. Legal, é isso mesmo. É a hora que vocês for fazer, talvez dê um pouco mais de trabalho, né? Mas lembra que está ficando gravado, então eu vou interromper a gravação já já, e daí na sequência eu já disponibilizo lá na aula de hoje para vocês. Então, a hora que vocês forem construir o projeto de vocês já terão todo esse referencial de como eu fiz até aqui, né? Só vou dizer para vocês uma coisa. Se quiserem seguir meio no mesmo ritmo que eu vou, sugiro que vocês, a cada aula que eu terminar de fazer a minha parte, que vocês já peguem lá e tentem fazer a de vocês, que aí facilita, né? Vocês vão andando com o projeto junto com o meu. Então, quem não me mandou ainda, a equipe de projeto manda o tema, já definiu quem é a equipe, já é legal começar a fazer a prototipação lá, né? Faz aquele protótipo, pelo menos igual do exemplo que eu mostrei para vocês, faz um exemplo lá do projeto, e, se possível, para a próxima aula, já tenta chegar com esse esqueletinho básico aí, né? Quais são os componentes que você tem, o que esses componentes vão fazer, que talvez até aqui você já tenha o primeiro referencial para poder dar andamento no projeto. Tá bom? Bem, é isso. São 21 horas e 30 minutos. Eu vou interromper essa gravação, a gravação da aula de hoje. Fico à disposição